comunicador, comunicadora de sucesso. Vamos então para mais uma aula para que a gente possa aprimorar, melhorar as nossas técnicas de oratória, para falar melhor em público, para nos relacionarmos melhor também com as pessoas no dia a dia, para que você esteja pronto, pronta para quaisquer situações que envolvam comunicação. O encontro de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre essa expressão aqui, inteligência emocional, a entrada e saída de cena, o controle das emoções realmente. Algo que eu vou dizer, não é fácil, porque bate sempre aquele nervoso. O nervosismo sempre vai existir. Sempre, sempre vai existir o nervosismo, porque cada situação é única, cada contexto é único e nós precisamos estar prontos para que a gente não fuja da raia, porque não adianta, tem que fazer, vai com medo mesmo, vai, encara e tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas sim, existem algumas situações, alguns pontos que a gente sempre pode melhorar, com certeza. Então, bora lá, vamos entender como que a gente pode trabalhar melhor, como que nós podemos nos apresentarmos melhor aí diante de um público, independentemente do tamanho desse público. Se para uma, duas, três pessoas, se presencial, se na modalidade EAD, não importa. Porque afinal de contas, comunicação é o quê? Quando nós temos uma mensagem que é emitida por um emissor e para chegar até ao receptor, e essa mensagem precisa chegar do jeito como ela saiu, porque senão vira o tal do telefone sem fio. Eu volta e meia falo nisso, falo dele aqui, mas é a verdade. Senão, se tem muitos ruídos, e a gente tem, no cotidiano acontece, a gente tem isso, vê, acaba sentindo, vivenciando o excesso de ruídos, um diz que me diz, ou de repente uma palavra que não soou legal. E então, nós precisamos sim estarmos atentos a tudo isso. Bem, e nós vamos então falar de inteligência emocional, ao menos até onde eu posso falar a respeito, já que eu não sou psicóloga, eu tenho dentro da minha formação na área de comunicação, dentro da área das letras, das relações internacionais, dentro da comunicação estudada, do marketing, tudo isso, o que eu posso contribuir, que eu tenho certeza que já vai ajudar muitíssimo aí, porque afinal de contas são anos de leitura também e de prática. Bem, eu começo trazendo aqui a expressão de inteligência. Eu sou uma grande crítica, eu digo sempre assim, que todos somos inteligentes. Eu acredito que você vai concordar comigo, porque nós somos inteligentes. A diferença é que uma e outra pessoa vai usar a inteligência, uma pode usar a inteligência para determinadas atividades, enquanto outra pessoa vai fazer uso da inteligência para outras atividades. E assim sucessivamente. É algo natural, é um movimento normal que acontece com o ser humano, na nossa vida, na nossa realidade. Então, nós todos somos seres inteligentes, com capacidades diferentes para fazermos, para desempenharmos diferentes atividades. Isso precisa estar bem claro para você. Mas quando se trata de inteligência emocional, é algo que nós precisamos realmente controlar. Agora eu vou trazer para a fala, para a oratória, para a comunicação. E aqui eu vou trazer um ponto, até eu estou fazendo a aula hoje em pé, porque eu quero mostrar para vocês, porque existem determinadas posturas que nós precisamos, nós vamos falar, nós vamos pegar, estou aqui com o microfone, não posso pegar agora esse aqui, mas vou fazer de conta que esse aqui é o meu microfone, né? Então vamos lá, o pincel aqui vai servir de microfone neste momento, então para quando eu precisar, vocês já sabem. Então vamos lá, eu vou fazer um discurso, sou uma pessoa que eu vou fazer um discurso, eu vou me apresentar. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Nós temos de conhecer o público, isso é muito importante. Com quem eu vou falar? Foi assunto que eu trouxe na aula anterior, se eu não me engano foi na aula anterior, sim. Então nós temos de fazer o quê? Nós temos de conhecer o público. No livro, o Manual da Persuasão do FBI, que inclusive é um livro que está aqui no programa, no nosso programa Comunicação de Sucesso para fazer a leitura, lá se fala numa expressão que é um scanner territorial. Eu gosto muito de usar essa expressão
acho bastante interessante porque, na verdade, nós fazemos realmente um escaneamento. O que é esse escaneamento? Eu preciso ficar olhando assim para as pessoas, para o público que eu vou falar? Não, não necessariamente. Mas eu preciso prestar atenção nos detalhes, eu preciso conhecer realmente se é um público na maioria feminino, se é um público na maioria masculino, se é um público de empresários, se é um público de estudantes, se é um público de trabalhadores de uma fábrica. Eu preciso entender para quem eu vou falar. Isso então é o tal do scanner territorial, porque eu vou conhecer para entender a minha audiência. Isso já está fazendo parte da inteligência emocional para quê? Para que eu tenha controle da minha fala. E eu não chegue lá e me peguem de surpresa. Eu pensei que eu vinha falar para um grupo e estou falando para outro. Pode acontecer? Pode, porque imprevistos acontecem, mas nós temos de fazer o quê? Aproveitar para evitar que tais gafes, que tais imprevistos aconteçam. Sempre peça informação, sempre que possível. Isso a gente aprende também na prática, a gente vai pegando prática, você vai vendo quais são as suas maiores debilidades, de repente aquele seu calinho no pé, aquele seu ponto fraco, aquilo que você acha, aquilo que você considera um pouquinho mais fraco. Então você tem de prestar atenção para suprir essa sua deficiência, talvez esse seu medo, com algum elemento. Então você deve buscar conhecer. E conhecer o público, fazer esse scanner territorial é bastante importante. Não esqueça, está no livro Manual da Persuasão do FBI. É um livro de Jack Shaffer, é um livro bastante interessante para você fazer a leitura. Eu tenho certeza que você vai se apropriar de muitos conceitos e você vai trazer esses conceitos para a sua prática no cotidiano, melhorando em toda a sua fala, a sua postura, o modo como você se comunica, independentemente aí da sua profissão, independentemente da sua área, tá bem? Então, bora lá. Mais uma vez, continuando, eu vou falar para o público, já fiz o meu scanner territorial, não precisa ficar assim, né, como eu disse, né, de olho, para dar muito na cara. Mostrar nervosismo também não ajuda. O que acontece? Respira, sempre isso faz parte. Respiração é um segredo, é algo muito, 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 muito importante. É uma chave, assim, bastante... É fundamental. A respiração, respira fundo, você vai se acalmando um pouco, porque há pessoas que começam a suar frio, tem gente que começa assim e não vê mais nada, a pessoa fica tucanada, né? Tem essa expressão, a pessoa realmente não enxerga, não consegue identificar mais, nossa, começa, parece que vai dar uma dor de barriga, tudo isso. Isso faz parte porque a pessoa não está controlando aqui, gente, ó, é isso aqui que controla, tudo isso aqui, todo. Então, nós precisamos ter esse controle. Então, faça todas as perguntas antes também, não precisa ficar bombardeando, né, o responsável do evento, por exemplo, de uma palestra, você vai fazer a abertura, ou a palestra, se você for, de repente, vai virar palestrante, você vai fazer a apresentação de algum produto, de algum serviço, não precisa ter esse medo assim tão excessivo, né, mas conheça o público, isso já vai ajudar bastante, respire, faça alguns exercícios aí de aquecimento vocal, isso tudo vai ajudar muitíssimo você a se sair melhor, a se comunicar melhor, eu tenho certeza absoluta, tá certo? Então, vamos lá. O que mais, Carla? Depois eu faço o quê? Eu chego e falo, respirei, eu já vi para quem que eu vou falar e tá tudo bem? Então, tá tudo controlado? Não. Existem outros elementos que você pode verificar antes de pegar o microfone, né, e falar, ou mesmo que você não vá fazer uso de um microfone, vai ser não sei qual o tamanho da sua audiência, independente. Questões, coisinhas que você deve prestar atenção. Cabelo, mulheres, tá? Ó, eu tenho cabelo comprido, então, se eu vou apresentar alguma coisa, algum evento, se eu vou falar, eu tenho que tomar cuidado também, para que, né, para que não fiquem nos olhos, não ficar assim. Então, gente, eu quero falar com vocês, é, e, e assim, muito obrigada. Não, gente, né? Vamos lá. Outro detalhe, homens, mulheres também, que agora tem bastante, né, os palitozinhos aí, os blazers. Vamos tomar cuidado com até com os botões. Você vai falar, mesmo que você vá passar calor, né? Às vezes passa um calor, tem esses eventos que passam um calor danado.
Preste atenção, veja tudo isso antes de subir, porque tem gente que tá lá sentadinho esperando a sua vez de falar, tá lá sentadinho, fulano de tal. Aí levanta, aí começa a ajeitar e faz aquela coisa toda. Parece bobagem, parece besteira, mas não. Isso tudo faz parte daquilo que você vai comunicar. Que aí a pessoa chega lá, opa, tá todo mundo amontoado aqui, abotou aqui, um botão aqui, outro ali embaixo. O público vai prestar atenção no quê? No botão ou na sua fala, na sua mensagem? No botão, no paletó lá que tá pra cá, é meio assim, de revesgueio, meio torto, entendeu? Outro detalhe, aí isso vale muitíssimo, tá? Porque isso faz parte da comunicação não verbal e que é importante. Se não faz parte da sua personalidade, eu, por exemplo, eu não vou pintar meu cabelo de amarelo, eu não vou lá pintar, sei lá, fazer umas mechas, usar um chapelão, alguma coisa, algum adorno que não converse com a minha personalidade para uma determinada apresentação, a não ser que seja algo característico de um evento X, Y, Z. Então, tudo isso nós temos de prestar atenção, até cor de esmalte, evite. Eu aqui, por exemplo, hoje eu estou com uma cor azul, é um azul escuro, mas ok, é para o vídeo, para a gravação da nossa aula. E dependendo também, porque isso faz parte da minha personalidade, eu sempre gostei de unhas coloridas, isso tá certo, faz parte da minha personalidade, mas independente disso, para determinadas situações, para determinados eventos, o ideal é eu tentar tons neutros, tons neutros. Não estou aqui dizendo que é para você não mostrar a sua personalidade, longe de mim, não é isso. Mas nós temos também que ter um senso, né, um bom senso para determinadas situações, para determinados contextos. Então, se faz parte da sua personalidade, legal. Por exemplo, se você está me assistindo aqui, você é um palestrante de negócios, a não ser que seja da sua personalidade, eu conheço há muitos no mercado que tem um jeito, as roupas, uma vestimenta já toda cool, né? Tudo assim maneiro, legal, bem moderno. Isso já faz parte da pessoa, não há problema algum de a pessoa aparecer com uma roupa à la Agostinho Carrara, algo do tipo. Agora, ninguém está acostumado a ver você com um determinado tipo de roupa e de repente você aparece assim do nada, né? Com uma roupa mais extravagante. Isso vai acabar chamando mais atenção do que o próprio seu conteúdo, a não ser que a sua intenção seja chamar mais atenção devido àquele elemento da vestimenta. São detalhes, então, que nós temos de prestar atenção, sim. Então, voltando, estamos lá guardando a fala, de repente chamam você, você levanta, tudo. Não. Antes disso, você já tenta se deixar prumadinho, você já veja tudo. Sabe o que tem que fazer? O ideal é você já programar como que vai ser. Olha, não que vai sair daquele jeito que você programou, que você pensou, mas ao menos você vai estar preparado, preparada para aquele momento. Olha, eu vou levar uma caneta. A caneta não pode ser muito chamativa, porque vai ter foto, vai ter assim. Eu vou levar uma jaqueta com bolso, que eu boto tudo aqui no bolso, né? Mulheres, questão das bolsas. Tô falando por mim, tá? Tô falando por mim. Como eu apresento muito evento, muitos cerimoniais, e assim, mulher sempre tem uma bolsa que carrega um batom, uma carteira maior e tudo mais. O que a gente faz? A gente tem que adaptar para a situação. Então, não fique levando uma sacola, uma bolsa grande, não fique levando muitos objetos, muitas coisas extras. Você vai fazer o quê? Leve aquilo que é essencial. Se você vai sozinho, se você vai com alguém, vai acompanhado, peça para aquela pessoa ajudar, a cuidar, né? Enfim, a ficar em posse dos seus pertences, porque na hora que você vai falar, você já pensou nisso, você vai cheio de muamba. Aí chega lá na hora da sua fala, você vai discursar, alguém chamou você o palestrante, você vai ficar lá 40 minutos, meia hora, não sei quanto tempo falando, e as suas coisas. De repente você não lembra mais nada, porque você foi tomado da emoção, você não sabe nem onde mais está, tá pisando nas nuvens, esqueceu. E aí quando voltou para a realidade, desceu para a realidade, o que eu fiz? Tá vendo? Tá vendo quanta coisa tem por trás, simplesmente de uma simples fala? E esses são elementos que geralmente nos cursos
que as pessoas por aí não dizem, não citam. E eu gosto de falar, eu gosto de trazer, porque são vivências, foram vivências minhas. Eu errei um monte, já paguei muito mico, então, por tudo isso. Outra coisa, que principalmente as pessoas que ficam muito nervosas, na hora que vão, na hora que são chamadas, na hora que elas têm que falar, elas ficam assim, ai, ai, eu vou ficar mascando um chicletinho, eu vou chupar uma bala. Os doces, em geral, eles pioram, você fica salivando mais, acaba dando mais sede, você vai beber mais água, você vai ficar apurado, vai querer ir no banheiro. Gente, é um horror, tem tanta coisa. Olha, essas dicas aqui, essas coisinhas, eu tô falando que parecem coisinhas tão bobas, tão tolas, mas fazem parte do mundo real, tá? Fazem parte do mundo real. Então, isso tudo, inclusive, faz parte da inteligência emocional. A gente tem que controlar isso. Se você quer ser um palestrante, uma palestrante, por exemplo, você vai ter que aprender a lidar com determinados sentimentos. Desde você subir ao palco, você estar à frente do público, olhar para aquelas carinhas olhando para você e pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Aí você não sabe. Aí você pensou todo, fez todo um roteiro, inclusive vai ter uma aula de roteiro, como que a gente pode fazer roteirização para palestra, vai ter. Mas aí você vai parar assim, meu Deus, eu vou falar o que para esse povo? Né? Tudo isso. Você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Você tem que pensar, mesmo que saia muita coisa fora daquilo que você programou, mas você tem de pensar em algo. Você tem que estar pronto realmente para tudo. Né? Ou pelo menos para muita coisa que vai acontecer ou que pode acontecer. Ok? Diversos fatores, diversas situações podem ocorrer de verdade. Então tá, você já se arrumou, você arrumou, se ajeitou, viu tudo certinho, o cabelo, essa parte toda você subiu, tá lá, falou, agora olhou para aquelas carinhas, você vai começar a falar como controlar o nervosismo na hora que você sobe ao palco até você dar aquela sentada assim. Ufa, porque os primeiros minutos são aqueles minutos mais tensos, porque você não sabe como as pessoas vão reagir. Então você está no discurso, vou pegar meu microfone fake aqui para falar. Boa noite. E aí agora eu vou falar para você. É boa noite, por exemplo, né? Se for boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Tem esses tradicionais, senhoras e senhores, boa noite. Ou boa noite a todos e a todas. E nós temos agora a questão, eu concordando ou não importa, tá? Não estou falando se eu concordo ou não, gente. Mas nós temos a tal da linguagem neutra, que em determinados contextos, por isso que eu falo que eu vou parar agora de botar isso aqui, ó. Você vai falar com alguém, evite ter objetos em mãos, tá? Fale se deixe as mãos livres. Outra dica para você. Voltando para a linguagem neutra, eu não estou falando que eu concordo ou discordo, eu estou falando que nós temos de ser realistas, pés no chão. Para determinados ou em determinados contextos, será necessário. Eu, Carla, eu já tive situações que eu falei bom dia, boa tarde, em alguns simpósios, seminários. No mundo acadêmico é usado, né? Não sei se em todos, mas na maioria. Então, boa noite a todos e a todas. O todes eu nunca falei, tá? Eu nunca falei. E isso vai de uma questão contextual. E nem é questão ideológica que eu digo aqui, mas é de contexto. Se você vai num contexto e que todo mundo está falando, se você não fala, você vai inclusive se sentir mal por aquilo. Porque você vai ser o peixe fora d'água. Então, analise isso. Eu, Carla, eu vou ser bem honesta. Inclusive, no começo, quando começou Boa Noite a Todos e a Todas, eu tinha uma certa resistência. Porque, para mim, Boa Noite a Todos, eu falo a todos os indivíduos que aqui estão presentes. E, para mim, esse todos, ele indica todas as pessoas, independente de sexo, gênero, enfim, é para todo mundo. A todos os indivíduos. Ele acaba neutralizando meu ponto de vista. Tá? Você não precisa concordar comigo, eu estou falando o que eu penso. Só que acabou se tornando tão comum, então boa noite a todos e a todas, bom dia ou bom dia, boa noite. Quem tem uma voz de repente mais potente, talvez você que esteja vendo,
não sei qual o seu objetivo, você pode dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite mais imponente. Boa noite. Bom dia. Né? Tem isso. Se você quiser conquistar simpatia e destacar, por exemplo, vai da intenção, que eu sempre falo que contexto e intenção dizem muito, você está num público que é um público que precisa valorizar a força da mulher, sabe, desse sentido. Então, é interessante você falar, cumprimentar o todas, usando todas também. Porque isso mostra que você está direcionando o seu olhar especialmente para esse público feminino. Então, pense sempre na sua intenção, pense sempre num contexto. Isso já vai ajudar muitíssimo aí você, ok? Isso é entrada de cena. Controle, respiração, conheça o público, né? O scanner territorial. Aí você começou a falar. Os primeiros minutos são aquele tempo, são aqueles minutinhos os mais tenebrosos, o que deixa a gente um pouquinho mais nervoso sempre, mas até você gostando, se apegando, entendendo como funciona o público. Essa entrada de cena ela é primordial. Você vai entrar como? Claro, depende do tipo de fala, mas estou falando numa fala normal. Você vai chegar, vai conversar com o público. Estou falando aqui na modalidade presencial, basicamente. Então você vai, sempre, nada de assim, a voz precisa sair. Se a gente está falando, inclusive, o tal do púlpito, isso eu falo para as pessoas mais altas, não é o meu caso, gente. Mas, por exemplo, o tal do púlpito aqui. Tem aqui a pessoa mais alta e a pessoa tá aqui, o púlpito tá mais baixinho. E a pessoa vai falar: isso aqui são inúmeras as qualidades necessárias para que você possa ter um melhor desempenho nas apresentações. Errado. O ideal é o quê? Você tá vendo? Tô até de lado agora aqui para você, aqui, para você falar assim. Fale para o seu público desse jeito, tá? Estou falando com vocês, porque a voz ela precisa sair sem interrupções, sem bloqueios de ar, tá? Então, por isso, a gente tem que falar nessa altura, nada de dobrar o pescoço, o queixo, não, assim, não, falando assim, ok? Queixo erguido, cabeça erguida, falando pro público. Isso é muito importante, faz uma baita diferença, porque o que a gente mais vê são pessoas assim, principalmente quem é mais alto, que aí realmente acaba automaticamente se curvando, mas isso é muito, muito, muito importante, faz muita diferença. Então, falando sempre, cabeça erguida, queixo erguido, não precisa ser assim, né? Mas na altura normal, falando, porque você vai falar, falando para as pessoas, ok? Isso vale para tudo, qualquer situação, para que o ar, para que a voz ela saia bem nítida, ok? Para que saia tudo bem nítido. Isso faz parte também, você vai ganhando o quê? Confiança, trabalhando a sua inteligência emocional. Isso faz você ganhar confiança, faz você falar com as pessoas. Microfone, já disse, né? Nada aqui na boca, aqui encostando, sempre aquela distanciazinha. Já teve, acho, na primeira aula que eu falei a respeito disso. Não vou voltar, se necessário, volta lá e assiste. Hein? E eu quero deixar aqui registrado, para vocês, esse livro aqui do Daniel Goleman, talvez você já tenha lido ou ouvido, não sei, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E aí, o que é ser inteligente? Nesse caso, falar em público, ser inteligente é fazer uso de todos esses elementos, de todas essas ferramentas técnicas que eu acabei trazendo para que você se comunique melhor, para que você passe a sua mensagem. Isso, nesse caso, nesse contexto, é ser inteligente. Porque a inteligência todos nós temos, basta saber como usar, como dela usar, como utilizar essa inteligência que nós todos, nós seres humanos, temos uma capacidade imensa de comunicação. Esquecendo, para sair de cena, como é que você faz? Não diga, é isso. Não acabe, obrigada a todos, é isso.
Não faça isso, não faça isso, hein? É isso, não. Muito obrigada. Ou termine com uma frase de impacto, uma frase de efeito. Isso é tiro e queda. Assim, assim, assado, que eu gostei, maravilha. Eu tenho uma frase de impacto aqui que eu preparei, que eu separei, que inclusive está aqui nesse livro. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Eu separei e ela acabou fugindo de mim. Acabou fugindo, mas calma que eu já vou pegar. Essa frase de efeito que eu achei maravilhosa e eu quero trazer aqui pra gente hoje. Ó, qualquer um pode zangar-se. Tô fazendo a minha palestra, a minha fala. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Muito obrigada e até mais! Esse é um tipo de situação que você pode, né? Como você pode sair de cena. Então, terminando com uma frase de impacto, uma frase de efeito, algum pensamento. Pensando nisso, é que o ser humano, vamos terminar com inteligente, né? Quando eu falei da inteligência emocional antes, eu poderia ter encerrado, por exemplo, a minha fala, encerrado a minha aula. Mas como aqui tudo que eu tô falando, eu tô exemplificando, mostrando para vocês como vocês podem fazer, então fica assim. Então eu poderia antes. E fica a dica do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Porque inteligente todos somos, basta saber quando usar, como usar essa ferramenta, essa capacidade que todos nós, seres humanos, somos dotados. Aí eu encerraria ali. Muito obrigada e até mais. É um exemplo de encerramento. Alright? Entenderam? Portanto, vamos praticar, vamos respirar, vamos conhecer com quem a gente fala, vamos dominar o assunto, logicamente, para que a nossa inteligência emocional fique controladinha do início, desde quando entramos no palco, quando pegamos o microfone, quando a gente vai falar, até o momento da saída, para não ficar, não é isso, enrolando, igual aquela banda, vamos na saideira, aí vai pra saideira, mais uma saideira, e fica na saideira, como estou fazendo agora. Né? Então você vai fazer o quê? Encerrou, fez uma frase, colocou uma frase de impacto, terminou, ou você retoma aquela ideia inicial, por exemplo, num texto escrito a gente diz que a última parte, o último parágrafo, ele retoma a ideia do primeiro, porque é como se fosse fazer um fechamento, fica bonitinho, redondinho. É isso que nós fazemos. Ok, gente? Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima aula. Até mais!